Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bom dia, você que está no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, essa nossa devocional, a Escola do Senhor Jesus. Hoje, dia 26 de julho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Nós contamos as semanas dentro do calendário cristão e assim a gente vai dia a dia contando os dias até conseguirmos conquistar um coração sábio no Evangelho de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está ao vivo, aqui no Facebook, ao vivo, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Depois nós compartilhamos no YouTube e também pelo WhatsApp. Se você está assistindo em outro momento no Facebook ou até mesmo no YouTube, faça seu comentário, fala a hora que você está assistindo. Eu sempre volto lendo os comentários para ver a reação das pessoas, os pedidos de oração. E tem sido um tempo muito especial estar na Escola do Senhor Jesus. Hoje, 26 de julho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão sagrado. Já estamos no segundo semestre, caminhando para o final do ano. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua bênção. Agora, Pai, que iniciamos essa semana, pedimos a tua proteção e a tua graça. Enche-nos com o teu Espírito Santo e nos fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Um bom dia para você, Tereza Pereira, Ione Costa. Bom dia para cada irmã, para cada irmão. Bom dia. Que o Senhor te abençoe. Elonede Cabral, Joel Moreira, Angelita Carvalho, Eni, que o Senhor te abençoe, Bárbara. A paz do Senhor Jesus para cada vida que está essa manhã com a gente. Denise Vieira, lá de Portugal, Deus te abençoe, Denise. Um beijo bem forte em cada português. Glória a Deus. Inclusive a Tereza Pereira é portuguesa, né, Tereza? Muito bom. Nancy de Oliveira, glória a Deus. Deus abençoe. Sônia e Walter Galdino, a Eni. Deus dê muita graça a vocês essa manhã e a todos que estão entrando aqui, ao vivo, em nome de Jesus. Como Alex, né, Alex? Bom dia! Muito bom, queridos irmãos e irmãs. Vamos ler Mateus 13, 31 a 35. Mateus 13, 31 a 35. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábola nada dizia.
Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca por parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Rafaela. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Senhor, aqui está a tua palavra, teu evangelho para esse dia, teu alimento para a nossa vida espiritual, tua graça que vai nos fortalecer hoje. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão bonito e especial. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje apresenta duas parábolas com o mesmo objetivo. O reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus é semelhante ao. Ou seja, as duas palavras, nas duas parábolas, mostra o que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Nós pertencemos a um reino que já está aqui presente e que virá. Um reino eterno, um reino maravilhoso, o reino dos céus. Não pertencemos ao reino de Roma, ao reino do Brasil, ao reino do mundo, ao reino do partido. Por mais que você tenha um partido político, você, Rodrigo, não pertence ao reino desse partido político. Nós pertencemos a um reino chamado Reino dos Céus. Nós não estamos aqui na terra, nós somos peregrinos aqui no mundo. Essa é a graça do Evangelho, não é? Nós temos a agenda semanal, a agenda mensal, a agenda de trabalho. Tem várias pessoas que hoje estão de folga porque trabalharam ontem, porque tem uma agenda de trabalho, agenda da escola, agenda da universidade, não é? Nossa vida é cercada por agendas. Agora, a agenda de Deus é diferente. Nós temos um calendário litúrgico que todos os anos conta a história de Jesus. Conta os momentos bons, conta o sofrimento, conta a ressurreição, a volta de Cristo. E todos nós, ano a ano, nós reaprendemos novos detalhes do ministério de Cristo através desse calendário cristão, esperando o dia da manifestação plena do reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele já está conosco e ainda não. É o já, ainda não. O reino dos céus está conosco e ainda não. Se manifestará plenamente. Mas o que é semelhante ao reino dos céus? Jesus então conta duas parábolas para os seus discípulos para mostrar a semelhança, para revelar, Gisele, revelar o reino dos céus. Então observe bem, a primeira parábola é da semente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Um grão de mostarda. Nós sabemos que existem vários tipos de mostarda, né? E com vários grãos diferentes. Mostarda amarela, mostarda preta, mostarda branca, Marisa, né? Essa mostarda que Jesus se refere, que é a mostarda da Palestina, ela é uma mostarda preta, mostarda preta. Geralmente o grãozinho dela tem 2 milímetros, 2 mm.
2 milímetros de espessura. Você tem que pegar um paquímetro, nem sei se dá assim, tem que pegar um paquímetro para você conseguir ver o tamanho dessa semente, não é? Uma semente muito pequena, realmente, ali na Palestina, é uma das menores sementes que existe lá. E Jesus diz que o reino dos céus é um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Não é? Imagine agora, semente de mostarda preta que tem 2 milímetros de espessura. O reino de Deus é pequenininho. O reino de Deus começa muito pequenininho. O reino de Deus, ele inicia numa manjedoura. O reino de Deus chega ao mundo, primeiro lá em Nazaré, no ventre de Maria. Depois esse reino nasce lá em Belém, bem pequenininho. Jesus começa a implantar o reino com alguns apóstolos, andando pelas sinagogas do norte de Israel, né? Considerada terra dos gentios. Naftali, Zebulon, terra dos gentios, perto de Tiro e Sidom, perto de Damasco, lá no norte de Israel. Jesus é essa sementinha. Ninguém dava nada por Jesus. Era apenas mais um pregando, mais uma pessoa sem preparação, sem o respaldo de Jerusalém, sem o respaldo dos rabinos dançantes de Jerusalém, não é? Mas Jesus é essa sementinha preta de 2 milímetros. Essa semente que ninguém dá nada por ela. Mas esse reino cresceu, cresceu, cresceu. Eu gosto da palavra da Marisa, quando ela diz que cada construção de prédio de igreja acaba sendo um testemunho. O Evangelho chegou ali. Quando você vai no Egito, no Cairo, né, você vê aquelas casas, aqueles prédios, tudo sem terminar a construção, né, parece uma imagem futurista, né, que tudo assim, sem apocalíptica, sem ter terminado a construção. Daqui a pouco, no meio de tudo aquilo, aparece uma linda igreja cópita. Olha que coisa linda, né? Um testemunho. O reino que nasce tão pequenininho, como uma semente de mostarda preta de 2 milímetros. Ele cresce. Amado, Deus nunca vai começar na sua vida uma grande obra com coisa grande. O método do reino de Deus é começar na sua vida uma grande obra através de algo muito pequenininho. Que para você diz assim, mas meu Deus, isso aqui não vai dar em nada. O que eu estou fazendo no reino de Deus é tão simples, é tão pequeno, que não vai dar em nada. Mas o reino de Deus é semelhante a um homem que pegou e plantou no seu campo a semente de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe entre as hortaliças da Palestina. Muitas das vezes nós temos a tendência de desprezar os pequenos começos, não é? E aí existe uma palavra positiva e uma negativa. Não é? Você consegue reunir dinheiro guardando pouquinho dinheiro.
E um exemplo muito claro, que é o exemplo negativo, está no cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito, no final do mês, é aquele valor gigante. Aí você vai ver R$5, R$18, R$26, R$10. Não é? O reino de Deus, ele é tão pequenininho como um grão de mostarda de 2 milímetros. Aí a palavra do Senhor diz assim: este grão, que é semelhante ao reino dos céus, este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Jesus se refere às hortaliças da Palestina. Menor de todas as sementes. É a menor. O reino dos céus, menor de todas as sementes. Mas quando cresce, é maior que as hortaliças e chega a ser árvore. É interessante que esse grão preto de mostarda de 2 milímetros, quando ele cresce, ele chega até 1,2 m de altura, 1,2 metros. Imagina! Ele passa a ser, ele é a menor de todas as sementes, né? Mas quando cresce, é a maior do que as hortaliças. Menor de todas as sementes, quando cresce é maior de todas as hortaliças. De modo que as aves do céu vêm aninhar nos seus ramos. Não é? Todos os comentaristas bíblicos dizem que essa última fala de Jesus, né, ao ponto das aves aninhar-se nos seus ramos, é uma referência a Daniel 4:12, no sonho do Nabucodonosor, interpretado por Daniel. Né, são as nações gentias. Essas aves aqui, né, traduzido pelos exegetas bíblicos como os gentios e os judeus, que estão nessa única árvore que é Jesus Cristo e que é o reino dos céus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não há mais grego, não há mais judeus, todos nós somos aves que viemos para essa árvore, descansar na sombra dessa árvore, comer as sementes, nos alimentar dessa árvore. Amado, esse é o reino dos céus. Jesus nasce em Belém, numa gruta pobre. Jesus anda por aquela terra tão seca, com poucos discípulos. E o reino foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora alcançou nossa vida. Hoje nós temos uma árvore grande para, não é, estarmos fazendo e colocando o nosso ninho. Hoje nós temos uma árvore grande para descansar. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus encarnado, o Logos de Deus que se manifesta no mundo, a palavra sempre eterna de Deus que se fez presente. O Jesus que nunca foi criado por Deus, mas é o próprio Deus manifestado no nosso meio. Hoje nós temos essa árvore linda para colocar o nosso ninho, colocar a nossa esperança, colocar os nossos valores, colocar nosso coração, nossa ansiedade. Descansar mesmo. Talvez você esteja muito ansioso. Descansa no Senhor. O reino de Deus cresceu. Jesus é o Senhor. Louvado e bendito é o nome de Jesus. Cada igreja local
onde você se reúne para tomar a ceia do Senhor, cada igreja local que você se reúne é um ramo dessa grande hortaliça, que no início era uma pequena sementinha de mostarda. Cada igreja é um ramo, cada igreja local é um ramo verdadeiro, bonito dessa hortaliça. Por isso que nós temos que voltar a congregar. Né? Podemos voltar a congregar com segurança, respeitando o distanciamento, limpando bem as mãos. Né? Nós precisamos voltar a congregar. É importante, é necessário para a nossa vida espiritual. Nós temos fome de congregar, de estar juntos na igreja novamente. Depois Jesus conta essa parábola da semente de mostarda, ele diz assim, versículo 33, Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, olha aí as boleiras, né, Marisa? Sábado eu fiz um bolo de banana, uma delícia, hein? Um pouquinho de açúcar, oh, que bolo gostoso. Muito bom. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Algumas pessoas dizem assim, poxa, mas que hipérbole, né? Que parábola estranha, porque uma medida de farinha são 13 litros. 3 medidas de farinha, mãe, 39 litros. Aí alguém disse, é um exagero. Mas é exatamente isso que Sara faz em Gênesis para receber aqueles homens. Ela pega 3 medidas de farinha. Mas dá muito pão, né? Muito pão, não é? Então a mulher pegou 3 medidas de farinha, na medida da época são 39 litros. Imagina que bacia gigante, não é? Não consigo imaginar. Então é muita farinha, muito desafio. Essa é a palavra. O reino de Deus encara o desafio de se estabelecer no mundo na época do Império Romano. Um império totalitário, poderoso, destruidor. Não é? O reino de Deus se manifesta diante de 3 medidas de farinha, 39 litros. O reino de Deus é como essa semente. Olha o que o Senhor diz. O reino de Deus dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que pegou e misturou em 3 medidas de farinha. Mesmo o fermento dela sendo pouco, ela mistura e a Bíblia diz assim, até ficar tudo levedado. Isso é fantástico, é muito linda essa parábola, não é? Você é um fermento de Deus. Você é um fermento de Deus. Nessa metáfora positiva, né? Você é um fermento de Deus. O desafio é gigante na sua empresa. O desafio é gigante na sua casa. O desafio é gigante que você tem que enfrentar. Mas a sua presença com Jesus, você tem o poder de levedar toda a situação que você está vivendo. Você tem o poder de gerar luz sobre toda a situação que você está vivendo. Louvado seja o nome de Jesus. O poder que Deus te deu
É a graça que Deus te deu. É a bênção que Deus te deu. Uma vez que você tem o reino dos céus dentro de você, tem esse fermento transformador da graça. Mesmo que seja um desafio gigante de 39 litros pela frente, você com Cristo tem o poder de levedar toda essa massa, de ministrar diferença, de abençoar vidas, de mudar e influenciar toda a situação que você está vivendo, todas as circunstâncias, toda a sociedade. Porque você é fermento na mão do Senhor. O reino dos céus é semelhante a essa sábia mulher que pega um pouco de fermento. Na parábola nem diz a quantidade de fermento, mas ela pega e coloca ali em 3 medidas de farinha. Já devia ter a quantidade. Quantidade. É um exagero. Não é? Um exagero. Nós tivemos em Ji-Paraná, uma zona rural, que uma senhora fazia o próprio fermento. Lembra, Marisa? Ficava maravilhoso. Que fermento bom, hein? Um fermento líquido, né? Fazia a partir da mandioca, né? Ela ia fazendo aquele fermento. E quando ela fazia aquele pão, eu não comi pão caseiro leve. Geralmente pão caseiro é pesado para chuchu, né? Aquele pão caseiro dela é levinho, né, Marisa? Por causa daquele fermento. Essa mulher que tem lógica que é um fermento caseiro na parábola de Jesus. Não tem indústria de fermento, como hoje, não é? Mas essa mulher consegue levedar 39 litros de farinha. Não é a medida. Não sei quanto seria em quilo aqui, né? Certo seria quilo, mas é litro por cada medida. Amado, assim é a sua vida em Jesus. Assim, Eloned, é a sua vida em Jesus. Nunca compara a situação, o problema, a medida da situação, a medida do problema com a sua estatura cristã, com a sua vida. Não compara. Mesmo que a situação seja hoje 3 medidas de farinha, 39 litros, mesmo você sendo pequeno, frágil, limitado, não importa. Você é fermento na mão de Deus. Você é fermento. Assim como essa mulher sábia, né, como a Marise disse, já sabendo dos cálculos, né, misturou o fermento na farinha e tudo levedou. É Deus que vai tomar você pelas suas mãos e fazer com que a sua vida faça diferença nessa situação que você está vivendo. Talvez você está pedindo, Senhor, me dê uma resposta. Talvez você seja a resposta de Deus para essa situação. Você é a resposta de Deus para essa situação. Louvado seja o nome de Jesus. E o evangelho de hoje termina assim. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. O que o profeta dizia? Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. É o Salmo 78:2. Nós sabemos que os salmistas, né, eram chamados de profetas, que os salmos também eram conhecidos como profecias, principalmente profecias messiânicas, né, Maria? Então está referindo-se ao Salmo 78:2. Olha, abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus disse todas essas coisas a multidões
por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Sem parábola nada lhes dizia, por quê? Toda vez que Jesus ia ensinar a multidão, ele ensinava por parábolas. Esse era o meio que ele ensinava, né? Nós sabemos que Jesus, na área de pedagogia, ele tinha vários métodos pedagógicos. Um dos melhores livros que eu já li é da Juerp, né, chamada Pedagogia de Jesus. A Pedagogia de Jesus, maravilhoso. Então Jesus usava vários métodos pedagógicos, mas o principal método de ensinar, de falar do reino dos céus, era por parábolas. Era fazendo essas comparações para trazer luz. Ele explicava aos seus discípulos, ele trazia luz aos nossos corações. Então, Marlene, Jesus era da sua profissão. Jesus era professor. Né? E que professor, e que pedagogo. Eu tenho outro livro na área de pedagogia de Jesus, chama-se Jesus, o Mestre dos Mestres. É um livro bem antigo, dos anos 80. Queridos irmãos e irmãs, vale a pena aprender com Jesus. Vale a pena aprender com Jesus. Não despreze o poder do fermento. Não despreze os 2 milímetros do grão de mostarda. Não despreze. Não despreze o reino dos céus na tua vida. Não despreze essa obra pequenininha que Deus começou. Hoje você vai nas grandes capitais, em grandes cidades, ou até cidade do interior, você vê grandes igrejas. Mas todas essas grandes igrejas começou com um pequeno grupo, né? Algumas famílias mudaram para aquele bairro por causa de uma fábrica e ali começaram a trabalhar, evangelizar e a ser o reino, assim é o reino dos céus. Não despreze a sementinha preta de 2 milímetros, não despreze. Não despreze essa mulher com essa pequena quantidade de fermento. Não despreze. Porque o reino de Deus, ele cresce, ele transforma, ele opera. Por isso hoje você semeia uma pequena palavra na vida de alguém, essa palavra cresce. O reino que Jesus semeou cresceu tanto que deu essa linda árvore chamada igreja, onde nós colocamos o nosso ninho e a nossa vida. Nós descansamos na igreja semeada por Jesus. Coisa linda, né? Nós descansamos na Santa Ceia, na palavra pregada, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Nós descansamos nessa árvore que é o reino dos céus, plantada por Jesus. Aí vai surgir alguém e falar assim, não, eu não quero saber da árvore, não, quero saber de Jesus. Isso é um tolo, né? É um tolo. João Calvino, grande, um dos maiores teólogos, considerado um dos melhores teólogos protestantes. Ele citava Cipriano de Cartago, um bispo do século III. Foi ao episcopado no ano 250 depois de Cristo. Ele dizia assim, olha que a frase, mãe, que João Calvino, esse grande protestante, copiou de Cipriano de Cartago. Diz assim, quem não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. Dizendo o seguinte, querido, que é na igreja que o Senhor tem manifestado os seus sacramentos, a sua comunhão. Como é bom congregar. Volte a congregar. Não fique fora da igreja, não. Volte a congregar. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo reino dos céus.
essa semente de mostarda preta de 2 milímetros que cresce e abençoa a nossa vida, que permite que, como aves, como gentios, como pássaros, possamos colocar o nosso ninho, possamos, aleluia, colocar o nosso ninho, possamos aninhar nos seus ramos. Muito obrigado, Deus, por esse reino dos céus, que como um fermento invisível diante do grande desafio, faz com que 39 litros de trigo, de farinha, venha fermentar. Continue, Senhor, fermentando a nossa vida e a sociedade onde nós moramos e vivemos. Continue, Pai, fazendo diferença através de nós e principalmente em nós, Senhor. Que essa semente do reino dos céus, que esse fermento do reino dos céus alcance e transforme nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor falou por parábolas e também nos explicou as parábolas. E assim nós entendemos com profundidade as coisas ocultas desde a criação do mundo. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Que alegria, que bênção estar com você. Quem faz aniversário hoje, mãe? Hoje eu não vi nenhum aniversário não, mas as meninas estão dizendo que hoje é dia dos avós. Ah, hoje é dia dos avós. Tereza Pereira, Marisa ainda não é avó. Com 52 anos, está aí, ó, sem ser avó. Não é? Muito bom. Parabéns, dia dos avós, hein? Que coisa linda. Tô vendo um monte de vovó aqui, ó. Quem é vovó, diga aí, eu. A vovó Alice, vovó Elonede, vovó Jane, Hã? H. Tereza não é vovó não, né? Tereza Pereira, daqui a pouco você faz 70 anos e não é avó. Muito. Denise Vieira, avó, Jane. Denise Vieira já é avó? Ué, que coisa, Denise Vieira foi avó com 30 anos. A Iris é vovó agora, né? Jane, Iris é a mais nova vovó daqui, né? Adriana Barros também é Adriana, coitada. Adriana tá, ó. Euzi foi avó com 45 anos. Euzi com 45 anos, Jussara até já é vovó. Eliane Maria Lopes, hein? Eliane, já é vovó, Eliane. Que legal, Marlene. Sueli. Cristiane Tavares. Rapaz, quantas vovós jovens, né? Olha. Eu já ganhei netinha aqui, ó. A Rafaela falou que eu posso ser vovó das gêmeas. Aí, Rafaela. Muito bom. Vai nascer em dezembro, Denise. Denise vai ser vovó em dezembro, é? Que legal, hein? Parabéns, dia da vovó. Eu tô lembrando, sabe de quem, Tereza Pereira? Da Marli. Marli Coelho, né? Ela fazia, lembra? A festa da vovó. Ainda falava assim com o biquinho, festa da vovó. Era uma graça fazer lá com a terceira idade, né? Mas hoje em dia as vovós não são de terceira idade, não. Só gente jovem aqui, ó. Muito bom, que alegria, né? Então, todas as vovós hoje vão ter que fazer cajuzinho, pastel de carne, bolo e aquela torta de maçã para deixar esfriar na janela. Não é? Toda vovó assim, do desenho animado. Marisa um dia desse fez isso, né? Botar uma torta para esfriar na janela. Eu gosto de vez em quando. Muito bom. Vamos orar então. Orar pela sua vida, por essa semana. Gente, é a última semana de julho, hein? Olha que alegria. Glória a Deus. 17ª semana do tempo comum. Né? Muito bom a gente
viver o calendário litúrgico, né? Viver o calendário litúrgico é muito bacana, porque a gente vai contando e aprendendo com Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada vovó, de cada vovô também que está aqui. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Vovô Fábio Lúcio Brange, Pai, muito obrigado, Deus, por cada irmão e irmã, vovô, vovó, que estão aqui, ó Deus, hoje. Te agradecemos pela graça, pela importância, pelo significado bíblico da pessoa do vovô e da vovó. Te agradecemos também, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mês de julho, o Senhor cuidou de nós. Pai, colocamos nas tuas mãos a Marina, que falou comigo ontem, que está fazendo fisioterapia na perna e precisa da cura da outra perna. Pai amado, oro pela Marina. Deus amado, oro, Deus, pela Amélia e Paulinha. Que bom ontem o culto em memória, alegria em vê-las na igreja. Pai amado, oro pelo meu irmão Osmar, pela Ivete, pela Moisete, pela Luzia. Que bênção, Pai. Oro por todos que me pedem oração. Pai, oro pela saúde do meu irmão, da minha irmã. Oro, Deus, pela Madalena. Oro pela Paulinha, pelo Rodrigo Evanil, que necessita também de um milagre, de uma graça. Mas oro por todos os meus irmãos, pela Mirna Mouta, Tereza Pereira, pela Elonede, pela Alice, pela Iris. Que alegria, Pai. Oro pela Lígia. Oro por cada pessoa que pede oração. Deus, oro pela Marlene, por essas vidas que aqui estão, por todos, Senhor. Abençoa a família, abençoa a casa, abençoa a saúde. Cura essa pessoa que está agora com dor. Deus, sê conosco, Senhor. Nos dê para um dia feliz e abençoado. Guarda a nossa vida, Senhor. Abençoa o nosso coração. Agora, Senhor amado, que a tua graça, Pai, continue no trabalho, na vida e nos desafios. Te agradecemos por tudo. Orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tenha uma semana muito abençoada, uma semana muito linda, cheia da graça do Senhor. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com o irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Olha, compartilhe esse vídeo muitas vezes. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo. A paz.